O que vemos em parte e em parte conhecemos, um dia veremos face a face. Mas até lá, Senhor, que Teu Espírito nos conduza a entender os mistérios, a entender essa palavra poderosa, que ela venha de uma forma revelada em nossas vidas e que nós possamos crescer e que nós possamos, através dela, viver uma vida que te agrade. Nos conduza nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Com muita alegria, começamos então nossa EBD virtual. A partir de hoje, todos os domingos, nesse horário, às 9 da manhã, teremos um estudo da Palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração. O Salmo 78 de Asaf profetizou messianicamente: abrirei a minha boca em parábolas e proporei enigmas da antiguidade. E em Mateus 11, 25, Jesus orou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. As parábolas foram usadas principalmente no Novo Testamento por Jesus. Tem poucos episódios de parábolas no Antigo Testamento. A parábola, por exemplo, ela conseguiu fazer com que Davi fosse exortado através da parábola que Natã fez para ele. E é uma forma simples, como se fosse contando histórias de um reino em que deve ser recebido pelo coração como crianças. As parábolas foram a principal metodologia que Jesus usou para ensinar as coisas do reino. E elas falam ao coração e revelam os mistérios de uma forma simples. Richard Feynman, ficou conhecido por ser um grandioso explicador, um grande professor. Prêmio Nobel de Física em 1965, ele desenvolveu uma técnica de aprendizado que ficou conhecida depois como técnica de Feynman, e que passava por vários processos de aprendizado, alguns passos para, segundo ele, qualquer pessoa poderia aprender qualquer coisa que desejasse. Aqui na descrição do vídeo, nós disponibilizamos para você essa técnica de Feynman, caso você se interesse. E no final, quando você já estava dominando todo o conteúdo do aprendizado, a forma de consolidar o aprendizado seria ensinando. E o principal tópico de todo esse estudo de Feynman era a analogia, a analogia. E a analogia nada mais é do que a metodologia que Jesus usava através das parábolas. O nosso mestre ensinou através da analogia. Ela é diferente da metáfora, porque a analogia ela explica. Esse método comparativo é a forma que Jesus usou, ensinando as coisas do reino para as pessoas simples e as pessoas puras de coração. E o tema principal da pregação de Jesus foi o reino de Deus. Ele veio até a terra implantar o reino de Deus. E a sua obra na cruz ela foi completa. Jesus, Salvador e Senhor, trouxe para a humanidade a salvação, mas essa salvação ela é adquirida de forma individual. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, não somos nós que governamos, nós não tomamos mais as decisões. As escolhas que fazemos são baseadas na direção que o Espírito Santo nos dá, através do árbitro nos nossos corações, que é a paz. Somos guiados por Ele e Ele endereça os nossos passos. Queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O que hoje vemos em parte conhecemos, veremos face a face. Conheceremos como somos conhecidos.
E hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, que Jesus colocou que a semente é o princípio do reino de Deus. As sementes. O capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 24, fala dessa parábola do joio e do trigo. E outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. E enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E na sequência, em Mateus 13:36, há a explicação da parábola do joio e do trigo. Então, despedindo-lhe as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então observem, nós temos a tendência de acreditar que o joio e o trigo eles estão inseridos dentro da igreja. E Jesus ele deixou claro que o campo é o mundo. Os filhos do reino são todos que praticam amor, bondade e justiça, que são os princípios do reino de Deus. Então, um ponto importante para a gente analisar e refletir nessa parábola é a questão do juízo. Não cabe a nós entender nem julgar. Não somos conhecedores da mente e do coração daquele que está próximo a nós. Nós não podemos, então, dessa forma, fazer juízo quem é trigo, quem é joio, dentro da igreja ou no mundo. Porque se tem uma coisa que o joio tem, é a aparência. Em Lucas 17:20, o reino de Deus não vem com aparência exterior, disse Jesus. Essa palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. À medida que eu vou conhecendo essa palavra, riquezas e bens não são mais o meu alvo de vida. Essa palavra diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa passagem, ela nos chama atenção por duas coisas. O cristianismo é a única religião em que o seu mestre, em que o seu líder tem o túmulo vazio. O cristianismo é a única religião que o seu mestre e o seu líder diz que você deve orar por aqueles que vos perseguem. É única. Em outro lugar não existe esse mandamento. Então, quanto mais eu conheço essa palavra, mais eu entendo que eu não posso viver sentindo raiva. Aquelas pessoas que perseguem, aquelas pessoas que maltratam, aquelas pessoas que
maldizem, amaldiçoam até, nós devemos orar por elas. E devemos desejar, assim como o Senhor, que elas conheçam ao Senhor e que se convertam. Esse reino e essa palavra de Deus diz que devemos receber a palavra do Senhor como crianças. Então, cada vez que eu ouço essa palavra, eu entendo que eu não posso racionalizar o que é espiritual. Eu devo entender como uma criança que simplesmente aceita como verdade. Essa palavra diz que a menor semente será a maior árvore. Então eu entendo que amadurecer é um processo, vai exigir renúncias e sacrifícios. O romper da semente, ele se dará no oculto da terra, aonde só o Senhor me vê. Então, o reino de Deus vai na contramão de tudo que o mundo propõe e ensina. Ele diz que a fé chama as coisas à existência. Então, cada vez que eu conheço mais essa palavra, eu tenho que entender que eu tenho primeiro que crer para depois ver. Essa palavra de Deus diz: quando fizerdes algo a um desses pequeninos, a mim fizerdes. Devo amparar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o faminto e o preso. E o estrangeiro a gente pode adequar para os dias de hoje como os refugiados. Quando fizerdes algo a um desses, a mim o fizestes. Essa palavra e esse reino nos propõe que perdoar é a condição para ser perdoado. Como eu preciso muito desse perdão, 70 vezes 7 foi o que ele ensinou. E ele quis dizer por dia, ele quis dizer infinitamente. Perdoar até mesmo quando dói, perdoar até mesmo quando não foi pedido perdão. Esse reino nos ensina que nós temos que caminhar a segunda milha, dar a outra face. E isso significa que cada vez que eu conheço mais essa palavra, mais eu vou fazer além daquilo que eles estão me pedindo, além daquilo que me pedem. Nada disso é fácil, amados. Amar é um mandamento, porque naturalmente nós não amamos o outro. Mas nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos dá sabedoria e graça, que nos dá entendimento, que nos dá perdão e nos ajuda a andar em obediência. Isso vai implicar em um neutralizar diário de si mesmo. E ao passar por essa palavra poderosa, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa sim, essa palavra pode distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas nós, diante dessa palavra que chega até nós todos os dias, temos a escolha de nos prostrar, de nos render, a obedecer essa palavra, cada vez mais cheios dela, cada vez mais prostrados, cada vez mais rendidos. Então, por isso que no dia da colheita o joio será ceifado primeiro, porque ele estará de pé. Ele tem só a aparência do trigo. O trigo não, estará prostrado, cheio do pão, cheio da palavra de Deus. O joio será ceifado, amarrado em feixes e queimado. E o trigo será colocado no celeiro de Deus. Um detalhe importante, espiritualmente falando, já não mais no contexto da parábola, podemos dizer que muitos de nós já fomos joio. E em algumas atitudes ainda somos. Então, ao invés de olhar e procurar saber quem é joio e quem é trigo, devemos olhar para dentro de nós e procurar entender e deixar o Senhor sondar nosso coração para que possamos
arrancar toda a aparência de humildade e santidade que não é verdadeira, tirar do nosso coração tudo aquilo que não agrada ao Senhor e nos encher dessa palavra, essa palavra que é o pão vivo que veio do céu. Quanto mais eu tenho essa palavra em mim, mais eu me rendo. Então, a atitude que diferencia o trigo do joio na colheita é essa. O joio está cheio da palavra. Que nós possamos ser cheios dessa palavra todos os dias. Amém.